meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E esta semana estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema Uma Vida Frutífera no Espírito. O texto para a nossa meditação se encontra em Efésios, capítulo 5, e os versos 9 e 10. E diz assim a palavra de Deus: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, os versos 9 e 10. O nosso texto bíblico base se encontra em Gálatas, capítulo 5, os versos 13 a 25. Gálatas, capítulo 5, do versos 13 ao 25. E eu gostaria que os irmãos mantivesse as suas Bíblias abertas nesse texto, para que possamos aprendermos sobre o fruto do Espírito, o que é ter uma vida frutífera no Espírito. Na nossa introdução, o comentarista nos coloca: o fruto do Espírito é definitivamente um dos temas mais importantes da vida de um cristão. São 9 características atreladas ao caráter, a forma com que uma pessoa vive e demonstra o quanto Deus agiu e age em sua vida. Não é opcional na vida cristã, pois se estamos em Cristo, devemos produzir atitudes que estejam em conformidade com o que Cristo espera de nós. Vamos estudar essas características nessa lição. Então nós vemos que já na introdução o comentarista nos coloca que essas características não são opcional, ou seja, nós devemos possuí-las assim que nascemos de novo, né? Assim que entramos numa nova vida com Cristo. O tópico 1 vai dizer assim: o que é fruto do Espírito? Definindo o termo, o fruto do Espírito é um conjunto de características, de atributos que todo cristão que nasceu de novo deve ter em sua nova vida. Então, mais uma vez, aqui nós vemos o comentarista reforçando que o fruto do Espírito são características, atributos que todos que já nasceram de novo devem possuir, né, em sua nova vida. Pois se estamos em Cristo, devemos produzir frutos dessa comunhão com Ele, né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala em João, capítulo 15. João, capítulo de número 15. Vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então nós vemos que se realmente estamos agora em Cristo, nós devemos produzir os frutos dessa comunhão com Cristo, tendo uma vida cheia do Espírito Santo, né, sendo guiados por Ele. Mas para que nós possamos falar mais sobre o fruto do Espírito, é preciso delimitar o que são obras da carne, citada por Paulo nessa carta, nesse texto, né, que estamos meditando. E nós vamos ver que o comentarista, ele divide essas obras da carne, que são atribuídas a pessoas que não conhecem a Cristo, né, pessoas que ainda não conheceram a Cristo. E ele divide essas obras da carne em 4
categorias, sendo elas do senso sexual, religioso, contra pessoas e também falta de moderação. Então agora nós vamos ver os pecados na esfera sexual. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas 5. Gálatas 5, o verso de número 19. Gálatas 5, o verso de número 19. Vai nos dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza e lascívia. Então, esse primeiro grupo, o comentarista aqui ele divide como aspecto sexual. E nesse aspecto são a prostituição, a impureza e a lascívia. E eu separei, fiz uma relação aqui para passar para os irmãos dos pecados atribuídos a essa esfera sexual. São eles o adultério, cobiçar alguém, isso inclui pornografia, a própria prostituição, violentar, ou seja, o masoquismo ou sadomasoquismo, o sexo antes do casamento, o homossexualismo, o incesto, que é o ato sexual entre parentes ou relações de sangue, e a bestialidade, que inclui o sexo com os animais. Então nós vemos que é tudo aquilo que foge do padrão, né, estipulado por Deus lá em Gênesis capítulo 2 e o verso de número 24. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis capítulo 2 e o verso de número 24. Gênesis capítulo 2 e o verso de número 24. Vai nos dizer assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então nós vemos que toda a relação que foge desse princípio, né, estipulado por Deus é considerado pecado da área sexual. Agora nós vamos ver os pecados na esfera religiosa. Em Gálatas capítulo 5, o verso de número 20 começa assim: idolatria, feitiçaria. Então nós vemos que os pecados atribuídos à esfera religiosa são idolatria e feitiçarias. O comentarista nos coloca assim: o pecado da esfera da religião são a idolatria. Mais do que se curvar a ídolos ou imagem de escultura, a idolatria é uma substituição do Criador pela criatura. Por isso, ofende a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 1 e o verso de número 25. Romanos, capítulo 1 e o verso de número 25. Vai dizer assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então nós vemos que o pecado da idolatria é adorar ou circunvar a criatura ao invés do Criador. E isso é uma ofensa a Deus. Já a feitiçaria é a prática de consultar demônios para obter vantagem. Aqui está incluída a consulta aos mortos, uma prática que Deus proibiu em sua palavra,
em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 10 e 11. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 18, o verso de número 10 e o verso de número 11. Vai dizer assim: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, nós vemos que tanto a idolatria quanto a feitiçaria são pecados da esfera religiosa. Né? Todos nós sabemos o quão importante é ter a fé, quão lícito é ter fé, mas não podemos disturpar, né, a palavra de Deus. A fé tem que ser somente em Deus, pois só há um Deus, nosso Senhor. Né? Também vamos ver os pecados na esfera cometidos contra outra pessoa ou outras pessoas. O texto lá em Gálatas continua dizendo, né, após nós falarmos do pecado em relação da parte sexual e religiosa, nós agora vamos falar daqueles pecados cometidos contra outras pessoas. Ainda em Gálatas, no capítulo 5, verso 20, vai nos dizer assim: inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Vamos ver o que a nossa lição fala sobre isso. Na esfera de pecados cometidos contra pessoas, encontramos as inimizades, ou seja, um sentimento contrário à confraternização, à amizade. Porfias, que são rivalidades e conflitos. Emulações, ou seja, ciúmes ou um tipo de ressentimento. A iras, né, que no plural traz a ideia de uma vida dominada constantemente por esse sentimento. Ou seja, aquela pessoa que vive com raiva, né, e a todo momento está irada, está com raiva. Pelejas, uma modalidade de disputa gratuita. Dissensões, aquele sentimento de divisão. Heresias ou facções, um tipo de sentimento de achar que todas as pessoas estão erradas. Ou seja, só você está certo, as outras pessoas, para você, está sempre errada. A inveja, que é o desejo daquilo que apenas a outra pessoa possui. E homicídios, mesmo que ainda não praticados. Então esses são os pecados, né, a obra da carne, relacionados cometidos a outras pessoas. E o quarto tipo é o da esfera da moderação. E da esfera da moderação, nós vamos ver no versículo de número 21, que vai dizer: bebedices e glutonarias. E a esse respeito, o comentarista coloca assim: na esfera da falta de moderação, bebedices e glutonarias, a bebedice é o uso em excesso de vinho e outras bebidas fortes ou entorpecentes. Já a glutonarias é o excesso na alimentação. Os pecados de falta de moderação, igualmente aos outros,
atrapalham a nossa vida espiritual. Pessoas que não conseguem se conter diante de alimentos ou bebidas dão mau testemunho sobre a sua falta de moderação. Então, esses são os pecados ou as obras da carne. Agora, uma vez conhecendo quais são, as obras da carne, os pecados, nós agora podemos mostrar a diferença, mostrar quais são os frutos do Espírito. Se anteriormente nós mostramos uma pessoa, como é a vida de uma pessoa antes de conhecer a Cristo, agora nós vamos ver aquela pessoa a partir que ela conhece. Já no tópico 2, então, nós vamos ver conhecendo o fruto do Espírito. E em Gálatas capítulo 5, o verso de número 22, vai nos descrever os frutos do Espírito. E diz assim: mas o fruto do Espírito é a caridade ou amor, gozo ou alegria, dependendo da versão em que você estiver lendo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós vemos que os frutos do Espírito são essas 9 características que agora o cristão passa a ter. E o tópico 2.1 começa com o amor e alegria, ou caridade e gozo. O fruto do Espírito começa com o amor. Amar é um mandamento divino e é também uma escolha. Deus escolheu nos amar e nos mandar o seu Filho para nos salvar. Numa atitude de servo e de respeito, essa mesma atitude é exigida de nós, pois a Bíblia diz que quem ama cumpriu toda a lei. Vamos ler Romanos capítulo 13 e o verso de número 10. Romanos capítulo 13 e o verso de número 10. Vai nos dizer assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Uma vez em uma de nossas aulas, quando era presencial ali em nossa igreja, nós comentávamos sobre isso, sobre o amor, que é um dos frutos do Espírito. E nós, como a própria palavra de Deus nos fala, quem ama cumpriu toda a lei. E nós falávamos dos mandamentos quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu comentei com os irmãos que realmente quem ama, observa todos os outros. Então é nesse sentido que nós vemos aqui que quem ama cumpriu a lei. Pois se nós amarmos, quem ama não mata, quem ama não rouba, não cobiça a mulher do próximo. Então nós vemos que quem ama cumpriu toda a lei. O outro fruto do Espírito é a alegria. A alegria é uma característica da vida cristã. Mas o que me dá essa alegria? O que me dá essa alegria é reconhecer que a graça de Deus me alcançou mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu tenho essa convicção que fui alcançado por essa graça, isso me dá a alegria. E quando eu sinto essa alegria, reconheço que eu fui alcançado por Cristo, não tem porquê eu ser uma pessoa carrancuda, mal-humorada, frustrada ou irritada, pois isso não condiz com a graça, com a bênção recebida, que é a salvação em Cristo Jesus. No tópico 2.2, ele vai nos mostrar
a paz e a longanimidade. Para o mundo, paz se resume em ausência de conflitos, de guerras. No entanto, de acordo com o sentido bíblico, no Antigo Testamento, paz representava o interesse entre duas nações, ou pessoa individualmente. E os judeus se saudavam com o tradicional Shalom, que não apenas é o desejo de que outra pessoa tivesse paz, mas que se encontrasse com saúde e fosse próspera. Já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, designava a ideia de reconciliação com Deus, com base no sacrifício feito por Jesus. Logo, paz de Deus, portanto, envolve tanto a paz espiritual quanto a paz material. Então nós vemos que quem tem a paz de Deus está tanto abençoado espiritualmente quanto materialmente, pois quando estamos espiritualmente, estamos reconciliados com Deus. Já a definição de longanimidade traz a ideia de um longo ânimo ou longa respiração. Na cultura hebraica, tinha-se a ideia de que uma pessoa com nariz longo ou uma respiração mais demorada demonstrava um indício de demora para se irar, por estar respirando profundamente. A pessoa longânima é aquela que aprendeu a dominar a sua ira e não toma decisões em momentos de tensões. Cristão não pode ser pessoas que se iram com facilidade e tomam atitudes baseadas nesse momento. Então nós vemos que uma pessoa longânima é aquela pessoa que sabe controlar a ira, né? Ela não se ira facilmente, por mais que ela se encontre em alguma adversidade, ela tem aquele respirar fundo, né? Se concentra, pensa antes de tomar alguma atitude. Essa é aquela pessoa longânima, até da própria definição da palavra, longa respiração, é aquela pessoa que respira, se concentra antes de falar ou antes de tomar alguma decisão que possa acabar até se arrependendo depois. O tópico 2.3 vai nos dizer sobre benignidade e bondade. Mas o que é benignidade? A benignidade é a disposição interna em manifestar a bondade para com outras pessoas. Uma pessoa benigna age com bondade e não com malignidade. Ou seja, a benignidade é aquele sentimento ou aquela ação de agirmos independentemente de quem é a pessoa, nós estarmos fazendo bem, né? Ou independente da situação. Ou seja, se a pessoa é próxima, se a pessoa até mesmo é seu inimigo, a gente está sempre querendo o bem daquela pessoa. Isso é ser benigno. Já a bondade é a prática do bem, ou seja, é eu fazer aquilo que é bom, que é agradável, que é reto ao próximo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá em Lucas capítulo 6 e o verso de número 35. Vai nos mostrar como é ser benigno, né? E agir com bondade. Lucas capítulo 6 e o verso de número 35. Vai nos dizer assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Então nós vemos que uma pessoa benigna, ela tem o intento de fazer o bem,
sem importar a quem, né? Sem importar a pessoa ou as condições. Já no tópico 2.4 vai nos mostrar a fé, mansidão e temperança. A fé não é apenas crer em Jesus. Neste caso, a palavra grega pits traz a ideia de uma pessoa que tem a fidelidade como uma de suas características. Portanto, fé, como fruto do Espírito, não é crer apenas em Jesus, e sim ser fiel a Ele. Então nós vemos que fé não é somente crer em Jesus, e sim ser também fiel a Ele. E como que eu sou fiel a Cristo? Né? Pois, como a própria palavra diz, não basta apenas crer, eu tenho que ser fiel a Ele. E como que eu sou fiel a Cristo? Eu sou fiel a Cristo seguindo os seus ensinamentos. Sou fiel a Cristo cumprindo as suas propostas para a minha vida. Sou fiel a Cristo honrando os meus compromissos, sendo, bom com as outras pessoas, fazendo aquilo que é honesto, não agindo com desonestidade. E nisto tudo eu sou fiel a Cristo. É andando conforme os seus ensinamentos. Pois não basta apenas crer. Eu creio em Cristo, eu creio em Jesus. Mas se eu não levo uma vida condizente com isso, se eu não sou fiel, de nada adianta apenas crer. A mansidão consiste em sujeitar-se a Deus, a sua palavra, nos momentos de adversidade. Então já a mansidão ela é se sujeitar a Deus, mesmo na adversidade. E o maior exemplo de mansidão que nós temos é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo é o nosso grande exemplo de mansidão. Pois por mais que nos momentos as pessoas o injuriavam, o afrontavam, ele nunca retribuiu a pessoa com aquilo que a pessoa estava fazendo para ele. Ele sempre retribuiu perdoando. Então, aquele negócio. Se a pessoa me atira a pedra, eu não tenho que devolver da mesma maneira, atirando pedra na pessoa. A gente tem que agir como Jesus agiu, perdoando, sendo manso. E vamos ver em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, e o verso de número, a partir do verso do 21 ao 23, vai nos mostrar isso. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então nós vemos que por mais que Cristo era afrontado, ele sempre entregou a Deus, Ele se entregava àquele que julga justamente. Então, por mais que nos momentos de adversidade nós pensamos em agir conforme somos tentados a agir, ou conforme as pessoas queiram que nós venhamos a agir, nós temos que agir como Cristo agiria, Nós temos que ser manso, saber se sujeitar a Deus. Depois nós vamos ver a temperança. Temperança é a capacidade de ter equilíbrio, domínio próprio. Isso deve ser manifesto sobre os nossos desejos, pois
todos devem estar sob controle para que não venhamos a ser dominados pelo pecado. Uma pessoa que tem domínio próprio, que não tem domínio próprio, facilmente é vencida por suas vontades. Então, nós vemos que temperança é a gente ter o domínio próprio, né? Saber controlar os nossos desejos, nossos anseios. Então, por mais que nós a carne venha falar, venha nos levar a fazer algo contrário à palavra de Deus, nós temos que saber ter esse domínio próprio. E onde nós podemos ver um exemplo disso é, até vimos no tópico 1, que fala na falta de moderação, né? Se nós pegarmos o pecado de glutenaria, nós podemos ver que ali, como falta moderação, se a pessoa tiver o domínio próprio, ela não vai fazer aquilo. Por mais que ela tenha o desejo demasiado de estar ali, né, ultrapassando os limites da alimentação, a partir do momento que ela consegue ter o controle próprio, ela passa a ter o fruto do Espírito da temperança, ela consegue controlar isso. Então, a pessoa que ela não tem, né, o controle próprio, facilmente ela se curvará ao pecado. Mas aquela pessoa que vem alimentando o Espírito, né, ela passa a ter esse fruto de temperança, ela resistirá a essa tentação. Uma coisa também que nós temos que saber diferenciar é que fruto do Espírito não quer dizer batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo não quer dizer fruto do Espírito, pois o fruto do Espírito é aquilo que vem de dentro para fora, é produzido dentro de nós. Já o batismo com o Espírito Santo é algo que vem de fora para dentro, é aquele revestimento de poder que Deus nos capacita a fazer a sua obra. Já o fruto do Espírito é aquelas características que vai dar testemunho de Cristo em nossas vidas. Então, a gente tem que saber diferenciar que fruto do Espírito é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa diferente, né? O batismo, como eu já falei, é aquele revestimento para nos capacitar para fazer a obra de Deus, né? Para levar a sua palavra. Já os frutos é aquelas características que vão mostrar Cristo em nossas vidas. Pois se antes nós éramos filhos do pecado, agora nós somos filhos de Deus, estamos, né, enxertados nele, e agora nós passamos a produzir os frutos que ele também produziu. Para nossa conclusão, o fruto do Espírito é a marca de todo cristão, é manifesto em nossas ações, é um sinal claro de que estamos nos colocando à disposição do Senhor, para que as características dele em nós seja vista tanto na igreja quanto fora dela. Lembre-se de que esse fruto não parece de um dia para o outro e não é raro. Surge em meio a situações de adversidade e tribulação, mas é justamente nesses momentos que Deus é visto em nossas vidas, fazendo com que ele seja conhecido pelo nosso testemunho. Seguir a Cristo deve nos fazer resultados frutíferos, sempre, pois o fruto do Espírito é para ser manifesto em todas as pessoas. Então, que Cristo Jesus possa nos abençoar e que o Espírito Santo venha falar em cada coração que está ouvindo esta aula e que nós possamos realmente manifestar, mostrar ao mundo os frutos do Espírito em nossas vidas, que o mundo possa ver a diferença em nós e que essa diferença possa impactar outras vidas, para que outras vidas venham se render a Cristo e também possam vir a frutificar, para que esse ciclo venha
a se progredir no mundo, para que outras pessoas possam ser alcançadas através da minha vida, através da sua vida e através da vida daquelas pessoas que já estão tendo um encontro com Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.